eclesiásticos dados. Eu quero louvar o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês que está aqui presente, né, Tito? Inclusive do Tito, que deveria estar dormindo. Quero louvar o nome do Senhor por esse tempo de louvor e de adoração que nós tivemos juntos. E quero convidar aqui o nosso querido preletor da manhã. Para ele não jogar o púlpito no chão, né, irmãos? Cadê o irmão? Querido irmão Pedro Agra. Glória a Deus. Queridos, o irmão Pedro Agra é uma grande bênção. Quem concorda diz amém. Glória a Deus. E o Senhor tem capacitado, encorajado e fortalecido esse irmão aqui no ministério de homens. E quem tem visto o impacto e a diferença que tem sido feita desde que o Senhor comissionou o Pedro Agra. Glória a Deus por isso. Então eu quero convidar um irmão, um homem que já foi abençoado pela vida do Pedro, para estar orando pelo irmão aqui, para a gente começar o culto. Pode vir também, Felipe. Pode vir. Não faz mal, não. Exatamente. Então nós vamos orar aqui para que o Senhor use o irmão, e eu quero dar testemunho aqui da vida dele, como ele tem abençoado os homens dessa igreja. Então nós vamos dar oportunidade aqui para os irmãos abençoarem o Pedro e começarmos o culto na presença, o momento de palavra, né, na presença do Senhor. Graça e paz, irmãos. Estendam as mãos para cá para abençoar o Filho de Deus. Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Pai, agradecendo por mais um domingo, mais uma oportunidade, estamos aqui para poder ouvir e compartilhar da Tua Santa Palavra. Senhor, nessa hora, nesse momento, nós colocamos a vida do Pedro, que irá ministrar a rica e poderosa palavra do Senhor sobre nossos corações, Pai. Que seja a voz do Senhor através da vida dele, Pai. Que ele seja o canal de bênção para os nossos corações nessa manhã e nesse início de semana, Pai. Assim como ele tem abençoado a minha semana, toda semana, com o nosso discipulado, Pai. Que seja mais um dia de bênção, de vitória, não só para nossas vidas, mas para a vida dele também, Pai. Senhor, que as bênçãos que ele transmitir aqui nos persigam durante toda a nossa vida, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus para o seu coração. Amém? Aleluia. Que bom que você veio. Estou vendo vários visitantes aqui, vocês são muito bem-vindos. Deus os abençoe. Ali atrás tem água, tem os banheiros para você utilizar. Mas eu gostaria de trazer aqui, relembrar alguns pontos de algumas orientações básicas para que você não perca aquilo que será ministrado aqui. Não só nessa manhã, mas nas próximas manhãs também. Amém? Primeiro ponto, beber água. Use esse tempo agora, vá lá rapidinho, tome a sua água, né? Evite de ficar transitando para lá e para cá. A gente já tem pessoas lá atrás na introdução que estão responsáveis pela porta ali, pela portaria. Então eu queria convidar os amados a ocuparem os seus lugares para a gente poder estar tendo esse tempo aqui. Isso com muito amor, para que você não perca aquilo que será ministrado. Amém? Utilize seu celular só para fazer as anotações agora, para você não perder aquilo que o Senhor falar com você. Falando em anotações, nós iniciamos, né, o nosso período de leitura anual da Bíblia, né? Então, no final tem um acompanhamento ali do livro, tá? Para vocês pegarem ali com a Ceneza, você vai dar o seu nome, mas você pode ofertar, mas o material é gratuito, tá? Só que você tem um compromisso de ler a Bíblia nesse ano. Amém? Então, não perca essa oportunidade. Sempre tem ali um caderninho, algo para você anotar. Eu gosto de anotar muitas coisas no celular, porque sempre está ali a minha mão. Mas não deixe passar. Esses dias eu já comecei o meu plano de leitura e já iniciei ali algumas anotações de coisas que talvez o Senhor já me falou em outros momentos e eu acabei esquecendo, né? Então, a nossa mente, a gente passa por tantas coisas no nosso dia a dia e nós podemos esquecer facilmente coisas preciosas que o Senhor falou conosco, né? Então, não deixe de anotar, tenha sempre à mão aquilo ali, tá? Então, utilize o seu celular só para as anotações, para o aplicativo da Bíblia, né?
evite outras distrações para que você não perca o que será ministrado. Né? Então, quando você vai para alguma coisa muito importante que você quer aproveitar, que você quer, né, usufruir ao máximo daquilo ali, você acorda mais cedo, você chega no local, e para você aproveitar ao máximo. Bem assim também é a presença do Senhor, aquilo que será ministrado. Então, durma bem na sua noite anterior, não fique assistindo filme até mais tarde, né, para que você esteja aqui conectado, sua mente seja ligada naquilo que será ministrado, né? Da outra vez eu falei aqui que a gente tem uns diáconos muito bravos, viu, gente? Então não fica conversando muito aí não, senão o pessoal vai, com muito amor e carinho, para que você não perca o que está sendo ministrado, vai chamar, irmão, ó, agora é hora de receber a palavra. Amém? Então tá bom. Eu queria convidar, eles já estão se organizando ali já. Um outro detalhe é sobre a ministração. Nós vamos dar sequência no período de ministração. Quem foi abençoado pelo louvor? Foi bom, né? Eu também fui muito abençoado. Para mim é um privilégio poder ministrar ao Senhor. E nós vamos continuar a ministração. E por isso tem alguém aqui para poder ministrar comigo. As pessoas que a gente chama aqui, depois que soltar o som dele, né? Enfim. As pessoas que estão aqui com a gente, eles não estão tocando só para, sim, trazer um ambiente legal, mas mais que isso, nós estamos ministrando junto a palavra do Senhor. Amém? Então, não é simplesmente, o objetivo principal é ministrarmos a palavra de Deus junto. O Felipe, ele tem uma unção, vocês viram aqui, né? Glória a Deus. Né? E ele tem uma porção a ser derramada na vida de vocês. Assim como pela misericórdia do Senhor, o Senhor derramou também uma porção na minha vida, e eu quero compartilhar com você. Então nós estamos aqui ministrando juntos. Amém? Aleluia. Então vamos dar início na palavra? Quantos aí estão preparados para o confronto? É uma brincadeira que eu faço, mas é com muito fundo de verdade, né? Porque se a gente não veio aqui para ser confrontado pelo Senhor, se você veio aqui só passear, ver seu amigo, eu acho que o Senhor tem mais do que isso, né? É muito bom a gente viver em comunhão. Eu gosto muito disso. Mas é muito bom também a gente participar da comunhão que o Senhor nos propõe. E por isso estamos aqui nessa manhã, para que Ele fale conosco, para que Ele nos ajude a caminharmos. Então, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Nós vamos ler do 1 ao 17. Amém? Todos acharam? O Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do 1 ao 17. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado porque a misericórdia do Senhor se renovou em mais essa manhã. E eu venho lhe pedir, Pai, pela sua infinita misericórdia, fala com cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a nos encontrarmos, ó Pai, na Tua palavra e naquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim
e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele, tenho dito essas palavras para que em mim a alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vocês vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Nós acabamos de iniciar um ano novo, né? Glórias a Deus por isso. E é natural que a gente faça novos planos, que a gente recalibre aí as nossas forças, o nosso entendimento, as nossas escolhas. E glórias a Deus por isso, porque o Senhor nos deu mais essa oportunidade, né? A palavra que a gente tem para a igreja é de um grande crescimento. 400 romãs dando frutos. E para a gente poder dar fruto, alguém sabe dizer quantas vezes a gente repetiu a palavra permanecer? Quem sabe de cabeça? Nós repetimos essa palavra aqui 13 vezes. Se o Senhor repetiu essa palavra 13 vezes, significa que ela tem muita importância. E o quanto é difícil a gente permanecer em uma coisa, não é verdade? Muitas vezes a gente fez inúmeros planos, a gente fez compromissos com o Senhor, que nós iríamos fazer tantas coisas, mas às vezes as dificuldades, com as lutas, a gente acabou não permanecendo. E por isso talvez não alcançamos aquilo que o Senhor tem separado para nós, né? Então, eu quero voltar com você lá no início, no versículo 2. Aliás, vamos começar do 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, se você é uma pessoa que está dando fruto, o Senhor ainda vai podar você. Nossa, mas Deus é ruim, né? Jesus amado, que difícil. Muitas vezes, no primeiro momento, a gente encontra o confronto como algo ruim. Porque a gente está na zona de conforto, a gente está ali tranquilo, no sofá, sentadinho, talvez deitado. Só que para a gente crescer, a gente tem que se levantar, a gente tem que se mover, para o Senhor poder esticar o galho, e Ele ir até onde que precisa ir, para nascer as flores e nascer o fruto.
Não é isso que acontece numa árvore frutífera que a gente vê? Começa crescendo o galho, aprofundam-se as raízes, e nascem as flores, e daí vem o fruto. Só que você pode ver que é algo contínuo, e não é algo muito rápido. Porque, por exemplo, se você planta um pé de laranja hoje, não vai ser daqui 1 mês ou 2 que ele vai dar os frutos. É preciso se aprofundar, é preciso se fortalecer, é preciso absorver os nutrientes corretos, a temperatura, o sol, para que cheguem os frutos. Então, nós temos uma caminhada no Senhor todos os dias, para conseguirmos dar esses frutos que Ele nos espera. Mais à frente, no versículo 7, fala o seguinte: se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Uau! Mas será quantos pedidos de oração a gente tem feito, e esses pedidos o Senhor não tem respondido, ou não tem acontecido? Será por quê? Nós podemos ver aqui, em 17 versículos, que a palavra permanecer se repete 13 vezes. Será que você tem permanecido no seu compromisso com o Senhor? Será que você tem permanecido naquilo que você falou com o Senhor que você iria fazer? Quando nós fazemos os nossos pedidos e quando a gente permanece no Senhor, os pedidos que a gente fizer vai ser um pedido alinhado com a vontade do Senhor. Porque se você está o tempo todo na presença do Senhor, permanecendo nele, o seu coração vai estar alinhado com Deus, e os seus pedidos serão para glorificar o Senhor, serão para você fazer aquilo que vai gerar fruto, e fruto que permaneça. E o Senhor tem nos dito essas coisas, como diz aqui no 11, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aleluia. Quão bom é uma alegria completa, né? Porque muitas vezes a gente percebe algumas coisas que talvez estão faltando encaixar ali, ou talvez estão pela metade. Mas existe também uma palavrinha muito importante: contentamento. Você tem estado contente com aquilo que o Senhor te deu hoje? Você tem exercitado um coração grato na presença do Senhor, em tudo aquilo que Ele tem feito pela sua vida, pela sua família? Pelo sustento que Ele mandou 2025 inteiro, pelos livramentos que Ele te deu no seu dia a dia, que muitas vezes você nem percebeu. O Senhor é maravilhoso. Para a gente conseguir dar esses frutos, nós precisamos de ter uma vida transformada no Senhor. E nós temos essa vida transformada no Senhor quando a gente permanece na presença dEle. Tem uma música que nem deu tempo de eu pedir os queridos aqui, da Nívia Soares, que fala de permanecer. É uma música poderosíssima. E quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei dessa música. E eu entendi o quanto que ela é poderosa. Porque permanecer é um ato de muita diligência, de muita força, de muito foco naquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. E o Senhor, Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é bondoso, Ele é imutável. Quem precisa de ser transformado é eu.
é você, somos nós. É nós que precisamos. Muitas vezes a gente faz um jejum para alcançar uma determinada bênção. E às vezes a gente tem a pretensão que vai estar barganhando com Deus, que a gente vai mudar o coração de Deus. Não, irmão, quem precisa de mudar é eu mesmo. Somos nós. É nós que temos uma carne que batalha o tempo inteiro contra o espírito. Que quando não está se submetendo à presença do Senhor, é fadada a cometer erros, é fadada a cometer pecados que vai te distanciar da presença do Senhor. Então, para nós alcançarmos essa transformação de vida, nós precisamos de transformação. Nós precisamos de permanecer na presença do Senhor. Ah, Pedro, mas permanecer é algo, sei lá, está muito vago. Tá, então nós vamos começar a aprofundar um pouco mais agora. Muitas vezes nós queremos que as coisas mudem, que aconteça, que não seja mais daquela forma que tem muitas vezes te machucado, te ferido, ou uma coisa que você tem buscado intensamente e não tem alcançado. Só que muitas vezes, qual que é o problema? Nós sempre estamos tentando da mesma forma. Passa 2, 3, 4, 5 anos, nós estamos ali batendo cabeça, fazendo as mesmas coisas. Irmão, se você fizer a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Se você sempre ficar somando 1 mais 1, sempre vai dar 2, não tem jeito de dar 3 não. Só que existem duas coisas. Nós precisamos de permanecer e de perseverar, mas nós precisamos de estar com a mente aberta para sermos transformados pelo Senhor, para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, que Ele quer realizar. Por exemplo, algumas pessoas sempre estão procurando, sei lá, um corpo perfeito, por exemplo. Ah não, eu quero mudar isso, está muito ruim e tal, nossa, mas eu não consigo mudar, mas eu estou tentando. Mas sempre continua tomando refrigerante. Ué, irmão, se você não sabe, refrigerante tem bastante açúcar. Então você vai obter o mesmo resultado. Muitas vezes eu estou à expectativa, nossa, não, eu quero, eu vou buscar, eu vou alcançar. Não, esse ano vai. Esse ano vai acontecer, aleluia, glória a Deus. Mas aí você sempre está fazendo do mesmo jeito. Faça uma coisa diferente, se esforce. Muitas vezes a gente quer... Cadê uma cadeirinha? Vou pegar uma cadeira aqui. Muitas vezes a gente quer tudo, mas está lá só sentadinho, esperando. Não, Senhor, o Senhor vai falar. Não, esse ano, não, o segredo é ter pensamento positivo. Eu vou pensar. Não, vai acontecer, vai acontecer. Irmão, levante-se, mude. Glórias a Deus, eu quero agradecer ao Senhor muito, porque esse ano de 2025 foi um ano poderoso. Estou muito grato ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida, na vida da minha família. Muitas coisas que eu precisava de fazer. E muitas coisas aconteceram. Mas eu fiz coisa diferente também, meu irmão. Eu sempre ficava tentando. Não, eu vou acordar cedo. Não vou, beleza. Aí eu consegui acordar um dia cedo, oh, glória a Deus. Aí passava uns 15 minutos, meu filho já acordava. Falei, ô Jesus. E aí eu ficava sempre tentando do mesmo jeito. Até que, acho que foi julho. Julho o Senhor me deu a graça de subir a montanha. De ir lá nos legendários. Eu sei que muitas pessoas pensam em inúmeras coisas, mas eu fui lá, eu fui alcançado pelo Senhor, meu irmão. Fui alcançado. Tem muita coisa aí que talvez não está certa, sabe? Mas sabe o que eu entendo? O Senhor tem levantado pessoas para fazer a obra dele. Mas o homem erra, gente. O que a gente tem que fazer? Estar apercebido daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor quer usar para mudar a sua situação. Pode ser que você vai encontrar diversos cenários, alternativas
que você vai entender, nossa, mas aquilo ali não está alinhado com a palavra. Aquilo ali não está do jeito que deveria estar. Mas, irmão, talvez você está ali, está numa enchente, e aí o Senhor mandou um barco, você está lá em cima do telhado, o Senhor mandou um barco, ah não, mas eu quero um helicóptero, barco não. Ó, meu irmão, peraí, você que está precisando de socorro e está querendo escolher o jeito? Estou entendendo você não. Então, quando a gente subiu a montanha, e no início, eu não vou te contar os detalhes, claro. Mas, no início eu falei, Jesus amado, não estou entendendo nada. Mas, falei, eu tenho que permanecer. Eu estava com a expectativa de vir para isso aqui, ué. Vou ter que permanecer. Haja o que houver. Mesmo com o coração não entendendo nada. A mente, cara, não estou entendendo nada. Mas eu vou permanecer. Cara, aí passa o primeiro dia, passa o segundo. Foi glorioso. Mas o que eu achei interessante foi o seguinte. Depois da montanha que eu entendi muito mais coisas ainda. Sabe? Então, muitas vezes, a gente não quer viver o processo que o Senhor tem para nós. A gente, não, mas desse jeito não pode não. Sabe o que eu tenho a te dizer? Existem fortalezas que têm impedido as pessoas de crescer. Que têm impedido as pessoas de serem transformadas e alcançadas. E você precisa de estar apercebido disso, meu irmão. Ore ao Senhor e peça, Senhor, quebra as cadeias, quebra as muralhas. Quebra tudo aquilo que está desalinhado com a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e eu, na dureza do meu coração, não tenho entendido. Ore assim, meu irmão. Muitas vezes a nossa facilidade é sempre achar, não, o erro é na minha esposa. Não, eu estou lá na igreja todo dia. Eu vou, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Aí eu comecei a fazer uma oração diferente. Senhor, me ajuda a ver os meus próprios erros. A gente tem mania de achar que é perfeito demais, irmão. Se humilha diante da presença do Senhor, sabe? A gente não tem alcançado as coisas porque a gente não se humilha, porque a gente não quebranta o nosso coração, porque a gente sempre fica achando que é bom demais. A gente fica esperando o cenário perfeito para poder mudar. Mas é você que precisa de levantar da cadeira e mudar. E pedir, Senhor, muda o meu coração, quebranta a minha carne, me quebra, me mói. Porque o que adianta você viver sempre achando que é o bonzão e não viver tudo aquilo que o Senhor tem separado para você? O Senhor tem infinitas bênçãos preparadas nas regiões celestiais para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Só que a gente só vai alcançar essas coisas quando a gente quebrantar o nosso coração. Quando a gente entender que nós precisamos dar lugar, que a gente precisa de sentar no banco do passageiro e aceitar Deus falar, não, vai para essa direção, vamos para lá agora, vamos fazer isso aqui. Em Salmos 18, diz o seguinte: os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem, para aqueles que firmam a esperança no seu amor leal. É isso, irmão. Você precisa de firmar a sua esperança no Senhor. Não é no homem ou aquilo que ele pode fazer. Muitas vezes o Senhor, você está passando uma dificuldade, aí o Senhor vai lá e usa o Felipe, um cara que tem muito dinheiro, oferta na sua vida. Oh, nossa, cara, Felipe, meu irmão, foi Deus mesmo, porque chegou na hora que estava precisando. Aí mês que vem, você fica só olhando para o Felipe. Irmão, você tem que olhar para Deus. Porque é normal mesmo do ser humano sempre achar que é sempre a mesma solução para as coisas. Mas nós precisamos de olhar para onde o Espírito Santo de Deus está apontando e guiar a nossa vida para aquela direção. É nesse lugar que a gente precisa de andar. E aí, nessa caminhada, acontece da gente errar. No início, a gente já viu o que aconteceu lá em Gênesis, né? Adão e Eva. Eles desobedeceram ao Senhor. E aí o que aconteceu? Primeiro, a primeira atitude deles, eles ficaram com medo, né?
Eu sei que todo mundo já foi criança aqui, né? E na fase das correções, quando a gente fazia alguma coisa errada, já ficava com medo do pai, né? Ou da mãe. E então foi a sensação que eles tiveram. O nosso Senhor falou para a gente não comer daquele fruto e a gente comeu. Então, eles ficaram com medo e se esconderam da presença do Senhor. Ou melhor, tentaram se esconder, né? E muitas vezes, na nossa caminhada, você decidiu permanecer na presença do Senhor, você decidiu caminhar. E aí acontecem coisas que trazem medo para você, trazem insegurança quando você comete algum pecado. E é exatamente isso que Satanás quer fazer. Ele quer fazer você ficar com medo mesmo, escondido, achar que não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que o Senhor é especialista. Ele é aquele que nos construiu. Não existe situação que o Senhor não possa transformar. Não existe. Aí, talvez você vai pensar, não, Pedro, mas é porque você orou aí, né? Deus te respondeu. É muito fácil você chegar aí e falar e orar. Não, meu irmão, eu estou ensinando para você o caminho que eu estou buscando. Foi o ano inteiro. Senhor, é uma palavra que nós tivemos na conferência da família? Acho que foi. Põe a sua casa em ordem e me sirva. Meu irmão, pensa na pessoa que orou sobre isso. E preciso continuar orando. Senhor, me ajuda a colocar a minha casa em ordem. O meu casamento com a minha esposa, o cuidado com os meus filhos, as minhas finanças, a minha vida com o Senhor. São muitas coisas que a gente precisa de colocar em ordem. Só que a gente precisa de dar os passos que precisamos de dar todos os dias. Não podemos parar de caminhar. Um grande exemplo é, se você vai... Esses dias eu estava vendo um vídeo de um cara apresentando um cruzeiro marítimo. Nossa, que coisa boa, né? Lindo demais. Mas quando o navio ele sai de algum lugar, ele sei que ele faz rotas, mas suponhamos que ele precisa de ter um ponto fixo. Porque se ele vai andar aí, e eles percorrem enormes distâncias, se ele vai andar aí 1.000, 2.000 quilômetros, nem sei se no mar usa essa medida, mas enfim. Mas se ele desviar um pouquinho só, meu irmão, ele vai sair muito longe do alvo que ele precisava. Se ele precisava de ir direto naquela porta lá, ele vai lá para o outro lado, se ele desviar só um pouquinho só. Em contrapartida, o que nós precisamos de fazer no nosso dia a dia? É dar pequenos passos todos os dias e não desistir. Porque a velocidade do navio não é grande igual a de um avião. Ele não chega rápido. Mas se tiver praticamente qualquer coisa na frente, vai junto com ele, porque ele é forte. A não ser um iceberg que destruiu o Titanic lá, né? Mas se não for algo do tipo, se parar uma embarcação menor ali na frente do navio, meu irmão, corre o risco de ser atropelado, se não sair a tempo. Mas o exemplo que eu quero usar é a força que um navio tem, porque olha a quantidade de peso que ele carrega. Mas se ele andar firme, focado, mesmo em pouca velocidade, ele vai chegar no destino que ele traçou, que ele objetivou. Então, quando a gente fala aqui de o quanto que a gente precisa de permanecer na presença do Senhor, para permanecer, nós precisamos de abrir o nosso coração, assim como foi ministrado aqui. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro o meu coração. É isso que você precisa de fazer todos os dias. É o que eu preciso, é o que nós precisamos, abrir o nosso coração para sermos transformados pelo Senhor. E não tem como eu falar de transformação se eu não falar de Romanos 12, 2. Amém? Vamos ler? Romanos 12, 2. Eu sei que você já sabe de qual esse versículo, então eu já vou ler. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Esse versículo
usando o jargão aí do pessoal, é chave. Nós precisamos de mudar. Nós precisamos de mudar os nossos hábitos. Tá aí um negócio que é desafiador, não é isso? Mudança de hábito é uma coisa que não é fácil fazer, mas é possível. Eu estava pesquisando rapidinho ontem sobre essa questão de mudança de hábito, e existem várias coisas que o pessoal fala na internet. Não, se você fizer 21 dias, você vai alcançar. Não, se você fizer 30, aí fechou. Não. Aí existem outros que falam 66, outros que falam 90 e tal. Mas eu pesquisei e achei uma uma jesucidência. Outros falam de coincidência, né? É óbvio que você vai depender muito do qual é o novo hábito que você precisa adquirir, né? Talvez um hábito é mais simplório, outro mais difícil. Vai depender da sua concentração, vai depender de quantos anos você tem, vai depender... Nossa, você tem inúmeros fatores. Mas eu achei muito interessante que fizeram um estudo, segundo o que eu pesquisei, espero que a fonte esteja verdadeira. Fizeram um estudo lá na Universidade de Londres. Isso foi em 2009. E fizeram um estudo com inúmeras pessoas. E eles perceberam o seguinte, que se a pessoa tentasse fazer aquilo ali durante 66 dias, possivelmente ela ia conseguir trazer aquilo como hábito na sua vida. Só que existia também uma grande variação individual, né? Como eu falei, homem, mulher, dependendo da situação, o que seria feito. E aí tem uma variação lá de 18 até 254 dias. Nossa, bem aleatório. Mas eu achei bastante interessante que em muitos casos, em 66 dias, muitas pessoas conseguiram permanecer naquele hábito. Quantos livros que a Bíblia tem? 66. Então tá aí um bom hábito para você colocar nesse ano, né? De seguir o plano de leitura anual que temos. Principalmente se você não leu a Bíblia ainda, aí que eu te encorajo a fazer isso. É gratificante. E no meu momento de leitura, o Senhor já falou algumas coisas comigo, algumas coisas que eu preciso, com os meus filhos, com a minha esposa, já fui lá e anotei. Espero que daqui a um tempo ela perceba. Mas enfim, para a gente poder ter essa vida transformada e permanecermos no Senhor, nós precisamos de mudar os nossos hábitos, meu irmão. Eu estava falando com você da questão que a gente subiu a montanha. É um período muito intenso. E muitas vezes, o que acontece? O nosso corpo, ele sempre é projetado para nos proteger, para você não gastar energia demais ou sempre ter ali uma reserva. Embora a gente sempre ache que já consumiu, se a gente faz um jejum, acha que já consumiu a reserva toda, né? E na verdade não é assim. Então, nesse tempo que a gente teve lá, muito intenso, de acorda, caminha, anda, ora e tal, eu falei, cara, eu consigo acordar mais cedo. Se eu estou acordando isso aqui, a gente nem tinha relógio. Então, assim, o corpo humano, ele é algo extraordinário que o Senhor criou. Então, por isso eu quero te dizer, se esforce mais em 2026. Procure buscar a presença mais do Senhor na sua vida. Porque é muito fácil a gente dar muitas desculpas. Ah, não, eu sou casado, tenho 2 filhos pequenos, a gente tem as coisas para fazer, da casa, tem um trabalho, não, a gente serve aqui na igreja. Irmão, a gente é sempre cheio de desculpa. Mas, por exemplo, se chega um dia que você vai fazer uma viagem muito importante, e aí você conseguiu um preço muito bom de uma passagem muito boa de avião. Só que o problema é que o voo é 4 da manhã. E aí você tem que chegar lá no aeroporto com 2 horas de antecedência. Quem aqui que não acorda para ir? Por um lugar que você estava desejando. As férias, passar numa praia, enfim, num resort aí com tudo incluso. E aí faltava só encaixar o preço da passagem e você conseguiu essa... Nossa, cara,
a passagem ia ser R$800, eu consegui por 450. Você vai acordar. Ou então, se por exemplo, não, nós vamos num casamento, e o casamento é numa cidade aqui perto, mas você sabe que o casamento vai ser daqueles, top. Vai ter coisa boa demais para comer e tal. Você se organiza para chegar antes, para participar de tudo, para ver a cerimônia. Mas aí chega no domingo de manhã, um monte de gente chega tudo atrasado no culto. E aí? Como é que estão os seus princípios e valores? O que você tem priorizado na sua vida? Agora, trazendo para essa parte de transformação de vida, eu queria te dizer o quanto que o Senhor é bondoso com cada um de nós. Porque Ele, muitas vezes quando a pessoa fala, não, eu estou passando uma dificuldade, eu estou passando uma luta, eu estou no deserto. As pessoas têm muito mania de falar isso, que é deserto, né? Mas se você parar para ler a Bíblia, o que a primeira fala de Moisés com Faraó, o que ele falou? Quem se lembra? Deixa eu tomar uma água aqui para vocês falarem, peraí. Boa. Êxodo 5, versículo 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Ué, meu irmão, mas quando você está passando luta, você fala que está passando num deserto? Eu não estou entendendo você não. Qual será que é a diferença? O Senhor estava chamando o povo dele para sair de uma vida de escravidão. E o Senhor queria estar ali mais próximo com o povo dele, caminhando dia após dia, provisionando inúmeros milagres, trazendo a nuvem para refrescar um pouco, para impedir que o sol batesse tão fortemente e queimasse eles ali, destruísse, trazesse ali desidratação, inúmeras coisas. Mas de noite era muito frio também, e ele vinha com a coluna de fogo. Depois o Senhor mandava o maná. E aí o Senhor chamou o seu povo ali para permanecer na presença dele. Nós sabemos que não precisaria de ser 40 anos no deserto. Mas o que aconteceu? O povo sempre ficava murmurando, reclamando, cometendo pecado, desobedecendo a Deus. E aí o Senhor foi caminhando com eles, transformar a vida deles. O Senhor queria aperfeiçoar a vida deles. Então eu quero convidar você para ler 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Aleluia, Senhor. Transiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23.000. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertentes para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que considera estar de pé,
Cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, aleluia. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então nós podemos ver aqui o quanto o Senhor queria tratar o povo dele. Mas nós podemos ver aqui, se eu não estou enganado, 5 pecados. Às vezes se a gente não vigia o nosso coração, meu irmão, a gente está fadado a cobiçar as coisas que não é aquilo que o Senhor tem para nós. As coisas que o seu próximo tem alcançado, aquilo que ele tem vivido. Meu irmão, o Senhor não tem filho preferencial, todos nós somos filhos. Para todos nós Ele tem bênçãos separadas, específicas, para o propósito que Ele quer cumprir em nossas vidas e através das nossas vidas. Então se permita ser transformado pelo Senhor. Muitas vezes o nosso coração é muito duro, não quer correção, não quer ser corrigido, sabe? Então aí em Hebreus, o Senhor vem e chama a nossa atenção. Em Hebreus 12, versículo 11, e diz o seguinte: nenhuma disciplina parece motivo de alegria no mesmo momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam-se as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Abra o seu coração, meu irmão, para que o Senhor derrame a cura que Ele tem na sua vida. Eu sei que Ele tem cura para nossas vidas. Eu sei que Ele tem um tempo para ajustar muitas coisas em cada um de nós. Só que nós também precisamos de dar a nossa contrapartida. Nós precisamos querer viver essa mudança. Nós vimos que lá em João 15, no início falava: aquele que dá fruto, o Senhor poda para que dê mais fruto. Por quê? Talvez você está dando muito fruto, mas talvez uma parte da sua galha está indo para baixo. Ela vai pesar, vai quebrar, vai arrebentar a galha. Então, não acha que você é bom demais, não. Mesmo que você está dando muito fruto, está acontecendo, se acontecer alguma correção, algo que o Senhor precisar de fazer, se abra, irmão. Eu lembrei aqui de uma imagem que eu vi no consultório da Marta. Que tinha um cara, ele estava cavando com uma picareta assim as coisas e tal. E aí faltava um pouquinho só para ele chegar. Suponhamos que aqui é a bênção dele, nesse tapete. E aí ele já tinha cavado lá e tal, e cavou e voltou, não sei o que. Aí quando chegou aqui, ele parou, mas estava ali do lado já estava pertinho. Então muitas vezes acontece assim com a gente batalha muito, se esforça, faz jejum, e aí está próximo de chegar a sua batalha, a sua vitória, mas você não permanece. Permaneça. Nós ouvimos em João 13 vezes a palavra permanecer. 13. É porque realmente não é fácil. Mas, meu irmão, se você quer evoluir na sua vida, permaneça. Permaneça. Permaneça no Senhor. Permaneça atento naquilo que Ele quer fazer na sua vida, para que Ele transforme a sua vida, a sua mente, para que você adquira os hábitos que você precisa de adquirir, para você corrigir aquelas coisas que talvez você deixou como brecha. A gente ouviu isso muito na montanha. A gente fazia as caminhadas, fecha a brecha, fecha a brecha, fecha. Ou seja, era sempre a gente andar em juntinho. E eu tenho visto o quanto que isso é poderoso. O quanto que isso é poderoso. Então por isso que eu fico falando na cabeça dos homens lá: gente, vamos andar junto. Café de homens, convida seu irmão para você tomar um café junto, para você orar. Ora junto. Para de querer enfrentar as coisas sozinho.
Para que o Senhor nos fez família? É porque quando um está fraco, o outro fortalece. A gente tem caminhado com uns 2 casais específicos aí. E tem sido uma bênção. Uma bênção. Porque num dia que eu estava passando uma luta no trabalho, aconteceu uma situação difícil. E aí um irmão, acho que antes disso, antes de eu compartilhar, ele falou, não, a gente podia ler o livro de Tiago e tal. Ué, vamos, bora. Você está doido? Ué, vamos, lógico. Aí na semana aconteceu um negócio que me deixou assim, com o coração fechado. Aí Tiagão vem e rebenta com a gente, né? Vamos ler lá. Vamos ler, Tiagão. Ele já começa assim. E ontem a gente, com esses casais, a gente reuniu. Ontem a gente leu o livro de Tiago inteiro. Foi bênção. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem diversas provações. Jesus amado. Olha só, vamos ler o 2 de novo. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Falei, Jesus. Só porque uma pessoa falou de um jeito, uma coisa, e aí eu fechei o coração. E aí eu vou e começo a ler Tiago e fala isso. Falei, Pai, eu preciso mesmo de perseverar no Senhor. De quebrantar o meu coração. Por isso que eu estou te falando, irmão. A gente tem essa mania de achar que é bom demais. Não, eu estou lá na igreja lá 20 não sei quantos anos, 22, 23, não sei. Mas o Senhor é novidade de vida. Ele faz as coisas novas todos os dias. E se você estiver antenado e apercebido, você vai provar do novo do Senhor todos os dias. O Senhor é o Deus Criador. O Senhor é aquele que chama à existência as coisas que não existem e faz acontecer. É o Senhor. Então não existe dificuldade que você esteja passando que o Senhor não pode transformar em bênção, que o Senhor não pode curar, que o Senhor não pode transformar a sua vida financeira, que o Senhor não pode restaurar relacionamentos, que você vê que não há mais dificuldade, que não há mais como resolver aquela situação. É nessas horas que o Senhor quer atuar. É nessas horas que Ele quer te chamar para perto. Falar, filho, vem a mim. Todos venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Lancem os seus fardos diante de mim e eu, o Senhor, eu os aliviarei. É Ele, irmão. É Ele. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. É Ele. É Ele. É Ele, irmão. É o Senhor. Não há outro. Não há outro caminho. Para de tentar do seu jeito. Tenta do jeito do Senhor. O Senhor está te falando, o Senhor está te orientando. Oh, Senhor. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes tentarmos, ó Pai, do nosso jeito. Nós lançamos, ó Pai, aquilo que achamos que sabemos diante do Senhor. Para que o Senhor transforme cenários, para que o Senhor transforme vidas, Pai. Para que o Senhor transforme a nossa vida, Senhor. Nós queremos, ó Pai, viver uma transformação nesse ano de 2026. Nós queremos, Senhor, nós queremos o novo do Senhor na nossa vida. Nós queremos, ó Pai, alcançar tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós. Pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, não há outro como o Senhor. Não há outro além de Ti. E obrigado, Pai, porque o Senhor nessa manhã quer nos chamar para um nível mais profundo de intimidade com o Senhor.
para um nível para mais perto do Senhor. Oh, Senhor, transforma nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajude, Senhor, a quebrantar o nosso coração. Essa dureza, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós estamos aqui porque precisamos do Senhor. Nós queremos declarar nessa manhã o quanto nós dependemos do Senhor. O quanto, Pai, nós queremos, ó Pai, viver a vida que o Senhor tem separada para nós. Ó Pai, por muitas vezes, ó Pai, estarmos tão perto, Senhor, de alcançar cada bênção. Ou, Senhor, e muitas vezes desistir, muitas vezes parar de caminhar. Mas, Pai, nos ajude, Senhor, a caminhar uma milha a mais no Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem comportas no céu para abrir em direção a nós. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a vivermos como águias e não como galinhas, Pai. Oh Deus, pois a visão da galinha é algo ilimitado, é algo que ele está vendo ali só no plano, mas a águia vê lá do alto as coisas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a viver no padrão que o Senhor tem para nós. E livre de nós, ó Pai, queremos, ó Pai, ostentar, queremos mostrar alguma coisa. Ó Deus, em nome de Jesus, longe de nós, Pai. Nos ajude, Senhor, a ter esse coração contrito e quebrantado na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajude, Senhor, a não quebrarmos, ó Pai, princípios da honestidade, da integridade. Deus, em nome de Jesus, revela a cada um de nós. Quando eu estava preparando essa palavra, eu entendi do Senhor que eu precisava de falar também de princípios. De coisas que muitas vezes temos quebrado sem mesmo perceber. E às vezes a gente está andando só em círculos. Só em círculos. Eu estava ontem, para variar, fazendo uma atividade doméstica. E para variar o Senhor falou comigo. E o Senhor me lembrou de uma coisa que eu falei, cara, eu preciso. Só que eu não sabia como resolver aquilo. E ele falou, Senhor, amém, eu quero resolver isso. Eu só preciso que o Senhor me mostre como. E o Senhor começou a clarear as coisas, como eu preciso fazer. Então, talvez muitas coisas não tenham acontecido na sua vida porque você tem quebrado princípios. Peça o Senhor para te revelar esses princípios. Peça ao Senhor para te mostrar, para revelar onde você está deixando uma brecha aberta. Seja um princípio de relacionamento, seja um princípio de comunhão com o Senhor, de ter uma vida consagrada no Senhor. Talvez você costuma ter o seu tempo com Deus fazendo outras coisas juntas. Ah não, você está ali aproveitando uma atividade que você está fazendo. Eu faço muito isso. Isso não é pecado, tá, meu irmão? Eu estou lá lavando as vasilhas, por exemplo. Eu coloco aqui o fonezinho para eu ouvir a palavra do Senhor, para ouvir um livro, para ouvir uma pregação. Sou edificado demais, glória a Deus. É muito bom essa possibilidade da gente poder remir o tempo, né? Da gente poder, enquanto a gente faz uma coisa, a gente está fazendo outra. Mas o Senhor nos chama para uma festa no deserto. O Senhor está te chamando para ter uma vida inteira com Ele, uma vida exclusiva, essa é a palavra. Tempo exclusivo com o Senhor. Que é o que eu falei com vocês, que eu estava batalhando e achava que eu não tinha tempo. Aí, uma coisa que eu tenho me exercitado, eu vou te contar aqui, não é para me glorificar, irmão, mas é para glorificar o nome do Senhor, porque eu entendo que muitas transformações que eu tenho alcançado na minha vida é por esse tempo que eu tenho conseguido ter de exclusivo com o Senhor. Ainda tem sido uma batalha para eu conseguir todos os dias, mas eu tenho buscado. Certo dia, estava ali dando banho nos meus filhos, aí eu ouvi do Senhor, levanta 5 horas da manhã para poder orar. E aí tinha talvez um mês que eu já tinha descido a montanha, e meu coração estava queimando pela presença do Senhor.
E não foi difícil ouvir aquilo, porque o que eu mais queria era eu ter um tempo exclusivo com o Senhor. E aí eu não achava esse caminho. Não conseguia entender. Falei, Senhor, como é que eu vou fazer isso? E aí o Senhor, na sua infinita bondade, falou comigo. E eu me senti quando... sabe quando a gente está começando um relacionamento, a namorar com uma pessoa? Eu sei que alguns aqui não estão ainda nesse não, eles vão chegar lá. Segura aí, permaneça no Senhor, amém, glória a Deus. Mas quando a gente namora, a gente faz inúmeras coisas. A gente não liga para o tempo, a gente não liga para a distância que a gente vai precisar de percorrer para ver aquela pessoa que a gente ama. E o seu relacionamento com o Senhor? Uma palavra de muito impacto que a gente tem também lido no Encontro de Homens, do livro Kryptonita, que ele traz ali para a gente o relacionamento do Senhor com a sua noiva. É um relacionamento de casamento. E aí eu quero te confrontar nisso. Você tem dado a importância real nesse compromisso que o Senhor tem? O Senhor compara na sua palavra um compromisso de noiva com a sua igreja. É um relacionamento muito importante. Eu falei, Senhor, eu preciso de consertar isso. Eu não posso dar só as metades para o Senhor. Eu não posso ficar dormindo até mais tarde para eu vir aqui no culto da manhã e nem conseguir prestar atenção no culto direito. Ou eu não posso ter uma vida de dedicação no Senhor fazendo com essa postura, ou me comprometendo com a minha palavra e não honrando a minha palavra, não honrando os meus horários, não honrando os meus compromissos. São princípios. Peça ao Senhor. Talvez você está andando na sua vida em círculo, e aí você precisa de ir para frente, mas você está só em círculo. O que o povo de Israel estava fazendo? Só dando volta no deserto, irmão. E o Senhor falando todos os dias, dando direção, dando palavra. Mas aí o povo, coração duro. Aí Moisés sai para ir lá para o monte para orar ao Senhor, e o povo faz o quê? Arão constrói um bezerro de ouro, porque a gente não sabe onde é que Moisés está, não. Irmão, nós temos que olhar para o Senhor. Será que muitas vezes você está dando desculpa? Ah, não, mas é porque o pastor não falou as coisas direito. Ah, não, mas é porque o irmão não me cumprimentou, não me olhou. Mas, irmão, seja maduro. Procura pensar diferente. Será que o irmão estava com a cabeça pensando em outra coisa e não te cumprimentou? Uma situação que a pessoa talvez não te envolveu ali, mas, irmão, procura estar contente no Senhor. Nós precisamos de estar contente no Senhor. E aproveitando que falamos de homem um pouquinho, o Senhor também tudo que eu estou falando para vocês aqui, gente, o Senhor também está me confrontando, tá? Eu estou aqui, tá? O Senhor falou comigo, homens, os sacerdotes do lar. Vocês são aqueles de referência, aqueles que precisam de estar atentos com a sua família. E muitos homens têm o hábito de ser muito resolutivo com as coisas, né? Não, vamos resolver logo. Não, tá assim? Não, nós vamos resolver. Ou talvez outros ainda não estão nesse nível, né? Mas enfim. Mas sempre a gente quer resolver logo. Só que muitas vezes o Senhor está chamando você para ouvir o seu filho, para ouvir a sua esposa. E o Senhor está tratando isso comigo. Às vezes o meu filho quer falar alguma coisa, às vezes, não, filho, peraí, só um pouquinho. Não, peraí que eu vou fazer uma coisa ali, tal. Aí a criança vai crescendo, e aí na hora que ela tem alguma coisa para compartilhar, ela vai compartilhar com o pai que mal deu atenção para ela, ou ela vai compartilhar com um amiguinho, ou com um tio, ou com uma pessoa que dá mais atenção para ela. Irmão, homem, ouça, se exercite nisso. Eu sei que não é fácil, é um desafio. Mas nós precisamos de andar nesse caminho, irmão. Porque é para o sacerdote que o Senhor dá a palavra. O Senhor usa as mulheres também, amém, glória a Deus. Mas o Senhor tem esse lugar para o homem de escuta. Aí você fala, não, Pedro, mas o Senhor está chamando os homens para ser psicólogo? Né, Thaís? Mas, irmão, você é aquele que tem a palavra. O Senhor chamou você para direcionar a sua casa.
Tudo bem se você não tem vivido isso ainda, mas toma essa postura hoje em nome de Jesus. Você é a cobertura espiritual do seu lar. Talvez muitas coisas que a sua família está sendo atingida, é porque você não está sendo essa cobertura espiritual para a sua casa. Caminhe nisso. Ah não, Pedro, mas eu sou só jovem, eu nem tenho família, eu nem sou casado ainda. Então já tome isso no seu coração. Guarda isso, entenda. Eu sou muito privilegiado pelo Senhor por estar aqui na igreja desde a adolescência e ter participado de muitos ensinos, de muitos cursos e ter podido colher muitas bênçãos. Tem muita coisa para consertar? Tem. Mas eu glorifico o Senhor, porque muitas coisas foram plantadas aqui no meu coração e me ajudaram e me ajudam a aceitar o Senhor, me confrontar, a transformar a minha vida. Então não fica com vergonha não. Esposas, fortaleçam os seus maridos. Ah, ele não está fazendo hoje. Não, mas ora. Para de lançar palavras de maldição. Para de lançar palavras que... Não, mas ele é assim mesmo, ele não muda não. Irmão, profetiza vida e não morte. Profetiza vida e não maldição. As palavras têm poder. Aquilo que você ligar no céu e ligar na terra estará conectado no Senhor. As batalhas, elas acontecem no mundo espiritual primeiro. E aquilo que você fala e aquilo que você diz, você está chamando para a realidade. Então vigia aquilo que você fala. Vigia as suas palavras. Você é um ser espiritual, você precisa de semear palavras de vida. Lá em João, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Permanecer. João 15, no versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Deem frutos que permaneça. Cada palavra que você profere está gerando vida ou está gerando morte? Precisamos de gerar vida. Precisamos de nos policiar. Precisamos de fazer diferente do que o povo fez no deserto, de não murmurar. Então, se você quer um ano de 2026, acabou de começar. Muitas vezes a gente sempre está esperando. Não, ano que vem eu vou mudar. Não, ano que vem. Não, mês que vem. Aí o ano começou. Não, mês que vem. Fevereiro. Aí chega fevereiro. Não, março. Não, março o negócio vai caminhar. Se levanta hoje. Se levanta hoje. Se levanta hoje na presença do Senhor. Muitas vezes a gente sempre fica esperando as coisas acontecerem ao nosso redor para a gente poder mudar. Não. Se no domingo eu chegar lá na igreja e o Rodrigo chegar e me der uma palavra, eu vou mudar. Não, se a Nazarena, essa irmã de fogo, impor a mão na minha cabeça, não, nossa Deus, pronto. Irmão, você já tem a palavra. Você só precisa de caminhar na palavra, abrir o seu coração e se quebrantar na presença do Senhor. É isso que cada um de nós precisa de fazer. Adquira novos hábitos. Peça ao Senhor para a sua vida ser transformada nesse ano, para você alcançar tudo aquilo que Ele tem para você. Não só as bênçãos financeiras, mas bom relacionamento com as pessoas, lá no seu trabalho, para que você dê fruto e fruto que permaneça. Na sua família, em meio aos seus familiares, que você seja a boca do Senhor, que você dê fruto e fruto que permaneça. Não há situação que o Senhor não possa mudar, meu irmão. Não há, não existe. O Senhor é o Deus que transforma. Ele é o arquiteto do universo. Ele nos criou. Quando muitas vezes um equipamento na nossa casa estraga, muitas vezes a gente tenta
arrumar, organizar, dar um jeitinho ali, mas às vezes não fica bem consertado. Aí o que a gente faz? Nossa, não vou conseguir. Vou levar lá no técnico, um especialista. O Senhor é o especialista. Ele nos criou. Então não há situação que o Senhor não possa transformar. Então eu quero convidar você a se colocar de pé. Vamos orar, coloque diante do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas que precisam ser transformadas. Se você quer receber uma oração específica, se você quer que alguém imponha as mãos sobre você, você entende que muitas coisas precisam de ser transformadas na sua vida, não tenha vergonha. Vem aqui na frente. Tome, dê esse passo em direção ao Senhor. Por que muitas vezes a gente fala para vir aqui na frente? Porque você precisa de fazer uma coisa diferente, meu irmão. Só sentadinho aí no banco, talvez as coisas não irão acontecer. Mas o Senhor também pode fazer, mesmo você estando aí no banco. Ele tem todo o poder. O mais importante é o seu coração estar dobrado na presença do Senhor. É de você aceitar as coisas que Ele quer mudar na sua vida e adquirir esses novos hábitos para 2026. E novamente, não pensando no ano, mas fite os seus olhos no Senhor. Porque é muito fácil a gente sempre olhar para as circunstâncias e sempre esperar, não, eu vou mudar se aquilo acontecer, se aquilo outro. Não, meu irmão, levanta e fala, Senhor, eu estou me levantando. Senhor, eu me levanto nesse ano. Eu quero viver a mudança que o Senhor tem para mim nesse ano. E tome a posição. Tome posição diante do Senhor, irmão. O Senhor é fiel e justo para transformar vidas. Ele é especialista nisso, Ele quer transformar a sua vida. Você só tem que abrir o seu coração. Abrir mão daquilo que você acha que sabe. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor nessa manhã. Oh, Senhor. Oh, Pai, nós queremos nos render nessa manhã. Nós queremos, ó Pai, provar daquilo que nunca provamos. Deus, pois nós carecemos, ó Pai, da transformação do Senhor na nossa vida. E nós lhe pedimos, Senhor, transforma a nossa vida. Transforma, papai. Deus, em nome de Jesus, transforma. Transforma, meu Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, vem fluir, Pai, na nossa vida. Oh, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, transforma, Pai, a nossa vida. Oh, Senhor. Oh, Pai, nós carecemos do Senhor. Nós carecemos, ó Pai, da mudança que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, Pai. E nós queremos, ó Pai, essa mudança. Nós queremos, ó Pai, viver esse novo do Senhor na nossa vida. Então, em nome de Jesus, transforma vidas, Pai. Oh, Deus, nós não temos, ó Pai, pretensão nenhuma, ó Pai, de aparecer, ó Pai, de engrandecer o nosso nome. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, nos diminuir todos os dias, para que o Senhor apareça, para que o Senhor reine em nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, transforma. Nos ajude, Senhor, a aceitar essa palavra.